Olá, sou o pastor Ireneu Gruber, que eu queria compartilhar com você nesse momento algo muito importante. Primeira carta aos Coríntios 3:7 diz assim: de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Tem lugares na vida que você está plantado e se não há crescimento é por falta de duas coisas: espaço e profundidade para seu próprio crescimento. Eu lembro que um dos homens que mais afetou minha vida, meu pastor, meu grande mentor, pastor David Robertson, é um americano que mora em Tulsa, tem igreja lá. Isso bem no começo, 1990, e eu fui convidado nessa data para trabalhar com ele em Tulsa, Oklahoma. Então seria o sonho, todo pastor iniciante brasileiro, trabalhar numa igreja americana. Quando eu cheguei lá, eu tive uma clara impressão dentro do meu espírito que ia ser um espaço muito limitado. E a gente precisa entender sobre o crescimento, entender corretamente. Por quê? Como ensinador, o ambiente de revelação dele era extraordinário, muito maior que o meu. Então seria como como o exemplo, um grande pé de manga e você com uma arvorezinha embaixo. O ambiente de revelação dele era muito grande, para me ensinar seria excelente, o que ele sempre fez. Mas para trabalhar junto com ele eu ia estar limitado debaixo de uma sombra muito grande, ia limitar meu crescimento, ia limitar a operação do meu ministério. E eu até conversei isso com ele, né, quando ele me chamou. Ele disse: não, David, eu sinto no meu espírito que não dá. Expliquei, ele sempre foi um homem que entendeu essa área espiritual. Ele disse: não, você tem que ser obediente ao Espírito Santo. Então, é muito importante você entender se sua função, por exemplo, no corpo de Cristo é alcançar muita gente com intercessão, com finanças, com pregação da palavra, então você não pode ficar em lugares que te limitam, que limitam a sua vida, né? Eu lembro de um exemplo de um amigo meu. Deus deu uma palavra para ele, o seguinte: Deus deu literalmente uma palavra: ó, eu vou te enriquecer. E eu conhecia a vida dele, conheço hoje, né? Ele era uma pessoa pobre. E aí Deus disse para ele que ia enriquecer ele para ele ajudar os órfãos e as viúvas. Essa foi a direção de Deus para a sua vida. E aí ele congregava num lugar em que ele tentava forçar o pastor a trabalhar com assistência social, ajudar pobres e órfãos, porque ele começou a prosperar e começou a sobrar muita riqueza, e a ordem de Deus era para que isso fosse. Ele quis introduzir isso dentro da igreja e o pastor dele não aceitou. Então ele teve que sair daquele lugar para ele poder realizar isso. Hoje ele se tornou um homem multimilionário, eles dão alimentação para mais de 3, 4 mil crianças, sustentam missionários, ajudam viúvas, órfãos, constroem casa, enfim, tem um trabalho espetacular nessa área. Mas ele sentiu que se ele ficasse lá, ele estava limitado por causa da profundidade do lugar e também daquele ambiente que ele não poderia crescer, né? Então precisa espaço e você precisa profundidade para crescer. O ambiente ele pode limitar o seu crescimento. Literalmente, Colossenses 2, 19, 20, 23 vai falar sobre o crescimento que Deus dá. E também vai falar a lei do cerimonialismo, que era do Antigo Testamento e que é muito introduzido hoje dentro da igreja evangélica, que em muitos lugares não tem mais espaço para Deus trabalhar, para Deus ensinar, para Deus fazer as pessoas crescer. Porque o ambiente cerimonial que se gasta tudo em torno disso é muito grande. São de coisas que já são sombra do que é operações de Deus, né? Da área espiritual. Por exemplo, quando você olha para um bonsai, né, que é aquela árvore que os japoneses plantam em pequenos vasos, mas é uma árvore grande, mas o espaço, a profundidade limita o crescimento dela. Eu lembro que quando Deus me mostrou algo parecido com isso, foi quando meu filho ele tinha um aquário, ele tinha um peixe que a gente pesca, né, que é uma pirarara. Então é um peixe enorme que dá assim, dezenas de quilos ela. E aí ele tinha dentro de um aquário e ela era pequenininha, assim, já tinha uma idade bem grande, né? Já era para ter alguns quilos. E ela era pequenininha, porque o aquário limitou o crescimento, porque não havia nem profundidade nem espaço para ela desenvolver
aquele corpo que ela tem. E às vezes isso também é na nossa vida. A gente tem que fazer uma análise aonde a gente está deixando de crescer por falta de profundidade e também por falta de espaço. Faça essa análise e que Deus te abençoe em Cristo Jesus.